Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. O capítulo que nós estaremos a estudar hoje é muito significativo. De muitas maneiras, ele traz luz sobre o desenvolvimento e a importância da lei de Moisés, sobre as pessoas e sobre a terra. É algo que nós vamos observar com alguma cautela. Não iremos ultrapassar assim por cima, porque ele é fundamental para nós compreendermos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu creio que muitas das dificuldades que algumas pessoas têm ao entender a palavra de Deus é por não conseguirem fazer esta distinção entre aquilo que a Bíblia diz, que é eterno, digamos assim, que é universal, que os princípios são válidos em todas as culturas, em todos os tempos, e aquilo que era particular e que era dedicado ao povo de Israel num determinado contexto. Então era necessário que nós passemos aqui algum tempo e com cautela para podermos entender aquilo que Deus tem para nos dizer. As leis que iremos encontrar dizem respeito ao povo de Israel, mas acima de tudo, em particular, ao povo de Israel no tempo que estivesse na terra da Palestina, no tempo em que o povo de Israel iria habitar a terra de Canaã. Então estes textos aqui referem-se exatamente a isso. Não poderiam ser aplicados, inclusive, ao mesmo povo, mas quando eles estavam no deserto, por exemplo. Então eram textos que são dados por Deus para que o povo de Israel os pudesse viver quando estivessem na terra de Canaã. Por isso vamos encontrar, certamente, neste tempo que vamos passar juntos aqui, várias expressões. Expressões tais como, quando entrardes na terra, ou expressões como, a terra guardará um sábado, ou ainda outras expressões, proclamareis liberdade na terra. Estas expressões aqui serão fundamentais para nós podermos compreender aquilo que Deus nos quer transmitir. Eu gostaria de deixar um desafio para si. Talvez na sua Bíblia, sublinhando a sua própria Bíblia, ou talvez num bloco à parte, você quer anotar quantas vezes estas expressões aparecem. Quando entrardes na terra, ou a terra guardará um sábado, ou proclamareis liberdade na terra. Veja você mesmo quantas vezes Deus fala através destas expressões. Elas serão fundamentais para nós compreendermos o que Deus nos quer dizer. Outra compreensão que nós teremos de ter é sobre o número 7. Ele aparece várias vezes aqui no texto bíblico. Ao contrário que alguns sugerem, ele não é o número perfeito, mas ele sugere perfeição. Ele é o número que identifica com aquilo que está completo, está terminado. Por isso, logo no livro do Gênesis, nós entendemos que Deus descansou ao 7º dia, porque a obra era terminada, a obra estava completa. Então, o número 7 não é que ele seja em si mesmo perfeito, mas ele olha e aponta para a perfeição. Ele está relacionado com essa ideia de perfeição, de ser completo, de algo que foi terminado. Se nós olharmos para o livro de Levítico e também para o livro de Apocalipse, certamente iremos ver algumas ligações nesta ideia. Resumidamente, o número 7 tem aparecido no livro de Levítico relacionado com o 7º dia, a 7ª semana, o 7º mês e até o 7º ano. No capítulo 25, nós temos então, em primeiro lugar, o ano sabático, que é o 7º ano. E nós iremos compreender um pouco melhor o que isto significa. Como podemos observar, há uma escala, uma sequência de aparecimentos do número 7. Podemos dizer que temos uma progressão que começa com o dia, portanto, depois passa para a semana, depois passa para o mês e depois, finalmente, passa para o ano. E termina ainda com um ano ainda mais especial, que é o ano do jubileu. Nós iremos tentar, ao longo destes programas, falar sobre estas questões, algo que são interessantíssimas para nós.
Mas nós vamos começar com o verso 1 no capítulo 25 do livro de Levítico. Se você tiver a sua Bíblia, abra conosco e participe neste momento que vamos estar juntos. Diz assim o texto bíblico: No Monte Sinai, o Senhor disse a Moisés. Vamos fazer já aqui uma pausa. Talvez pergunto, por que é que estamos de volta ao Monte Sinai? Por que retomar esta ideia? Eu quero sugerir que a razão pela qual nós tomamos esta ideia é porque alguns dos mandamentos que Deus deu no Monte Sinai seriam para que o povo se lembrasse deles quando entrassem na Terra Prometida. Algumas leis aplicavam-se ao tempo enquanto eles viajavam pelo deserto, mas outras só poderiam ser aplicadas quando eles entrassem na Terra Prometida. O verso 2 continua: Então Deus que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens. Temos ordens dadas por Deus e que dizem assim: Quando estiverdes no país que eu vos vou dar, devem fazer com que também a terra possa descansar em honra do Senhor. Existia um sábado para que o homem pudesse descansar, mas também o homem deveria dar descanso à terra. O 7º dia era para o homem descansar e o 7º ano era o descanso da terra. O descanso nestes versículos significam literalmente guardar o sábado. Se nós olharmos para o livro de Hebreus no capítulo 4, 9 a 11, nós vemos o seguinte: Portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vemos aqui que Deus estabelece uma orientação. O próprio Deus descansou das suas obras. Não é que Deus tivesse necessidade de descanso, não é que Deus estivesse cansado, mas de alguma forma alguém disse um dia que era que Deus estava a desfrutar da obra da sua criação. Deus estava a saborear, digamos assim, aquilo que ele havia feito. E muitas vezes o descanso tem a ver também com isto. Por vezes nós matamos-nos a trabalhar, vezes sem conta, dias após dias, não fazemos descanso, não paramos vezes nenhuma, trabalhamos 12, 13 horas por dia sem descansar e nem saboreamos o fruto do nosso trabalho. Quando Deus institui que deveríamos descansar, tem a ver também com isto. Não só com o renovo físico, que é bem necessário, mas também com o desfrutar aquilo que nós realizamos. Aproveitar, no fundo, tirar o prazer do trabalho que nós desenvolvemos. Essa tal realização que muitas vezes se fala, que o homem deve se sentir realizado com o trabalho que desempenha. Isso é fundamental e eu creio que era esse o desejo de Deus para cada um de nós. Não é só trabalhar por trabalhar para que no final do mês possamos ter salário, mas é de alguma forma podermos fazer uma atividade de onde retiramos algum prazer, algum proveito daquilo que fazemos, onde nos sentimos realizados. Então esse é o desafio de Deus para cada um de nós. Se nós olharmos também, a cada 7 anos Deus exigia do povo que ele desse descanso à terra, para bem da própria terra. É triste ver que muitos anos mais tarde, só muitos anos mais tarde, é que os biólogos e os ecologistas descobriram que a atividade intensa dos terrenos esgota esses mesmos terrenos. Parece que Deus percebe das coisas, afinal das contas. Seria bom que nós dessemos mais atenção àquilo que a Bíblia diz. Certamente o mundo seria bem melhor se nós aplicássemos alguns dos princípios que Deus nos deixa aqui na sua palavra. O verso 3 e 4 diz assim: Durante 6 anos seguidos podes semear os teus campos e tratar das tuas vinhas e depois recolher o seu produto. Mas ao 7º será um ano especial de descanso em honra do Senhor. Nem semearás os teus campos, nem podarás as tuas vinhas. Então Deus parece que não só está preocupado com o ser humano, mas Deus está preocupado também com a natureza que Ele criou. Eu creio que nós, olhando para a Bíblia, encontramos uma teologia da ecologia, uma teologia do cuidado da natureza. Deus mostra aqui que Ele se preocupa com o bem-estar da natureza também. Não só porque ela vai trazer benefício ao homem, mas também porque ela é sua criação. É verdade que o homem é a criação particular, especial de Deus,
mas também é verdade que Deus criou toda a terra e Deus tem um carinho especial pela sua criação. Então o homem deve cuidar bem também da criação de Deus. Não devem semear e esgotar todos os recursos. Deve haver uma administração cuidada daquilo que Deus nos confiou. E essa era a responsabilidade que Deus estava a dar ao povo de Israel. Enquanto eles caminharam pelo deserto, não haveria muito para cuidar. Mas agora que eles estavam num local que iria ser um local mais permanente, aí eles deveriam ter cautelas com a forma como cuidavam da sua terra. O verso 5 diz assim: Não deves fazer a ceifa do que tiver crescido espontaneamente, nem a vendima do que a vinha espontaneamente produzir, porque é um ano de descanso para a terra, em honra do Senhor. Esse ano será de descanso para a terra, mas do que tiver crescido todos podem comer, tu e os teus servos e servas, e os teus assalariados e empregados, e os estrangeiros que vivem no teu meio. Os teus animais domésticos, bem como os animais selvagens que existirem no país, podem também comer do que as terras em descanso tiverem produzido. Isto mostra bem aqui as necessidades físicas do povo, que elas eram supridas, mesmo no ano sabático. Mesmo quando eles não estavam a semear e a colher devidamente, como um ano normal de produção, não faltava algo para o povo comer. Deus continuava a cuidar do seu povo de uma forma muito preocupada, muito cuidadosa. Era no fundo Deus que estava a agir no meio do povo. Deus sempre tinha cuidado do povo de Israel. Mesmo quando eles estavam no deserto, Deus tinha providenciado o maná diariamente para eles comerem. E agora, quando eles entrassem na terra prometida, Deus iria certamente cuidar deste mesmo povo. Eles não iriam passar fome, simplesmente porque estavam a aguardar um ano sabático, porque estavam a aguardar um tempo para a terra descansar. Mas se estamos lembrados daquilo que Deus tinha dito a Adão, ainda lá no jardim, no livro do Gênesis, por causa do facto dele ter desobedecido, a terra foi também prejudicada, digamos assim. Por isso diz o texto bíblico: a terra fica amaldiçoada por tua causa, e será com o enorme sacrifício que dela há de tirar alimento durante toda a tua vida. Vemos como o pecado do homem dificultou não só a vida ao homem, mas também de alguma forma trouxe prejuízo para a criação de Deus, para toda a natureza. Toda a natureza sofre em consequência do pecado do homem. E o próprio Deus, olhando para isso, ele não só fica preocupado, se podemos usar esta expressão, mas ele próprio anuncia que num futuro essa maldição, essa consequência do pecado do homem será retirada de toda a terra. Isso nós lemos em Isaías, no verso 1 e 2 do capítulo 35, que diz assim: O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, dar-se-lhe-á a glória do Líbano e o esplendor do nosso Deus. Então Deus mostra aqui a sua preocupação para com toda a natureza. E Ele quer que o homem cuide desta mesma natureza. Esta mesma natureza que o homem prejudicou com o seu pecado. Esta mesma natureza que foi prejudicada pela atitude do homem. Então, Deus mesmo assim mantém esta responsabilidade no homem de ele cuidar de toda a terra. Depois do ano sabático, o ano de descanso da terra, surge outra situação em que aparece o número 7. E é o ano do jubileu. O ano sabático era comemorado a cada 7 anos. Assim sendo, o ano do jubileu era comemorado a cada 50 anos. Os israelitas receberam instruções para contar 7 semanas de anos. E depois disso, viria então o ano do jubileu. 7 semanas de anos dão 49 anos. E ao ano seguinte, então, o 50º ano seria o ano do jubileu. O verso 8 diz assim: Deixa passar 7 anos sabáticos, isto é, 7 períodos de 7 anos, que somam 49 anos. O ano de jubileu era a continuação deste número 7. Era também a maior unidade de tempo, que abrangia 50 anos. Era hábito fazer-se arrendamentos das terras naquela altura,
para quem era proprietário, para quem possuía bens. Mas esses arrendamentos deveriam durar algum tempo, não eram para toda a vida. No ano do jubileu, então, era o ano de devolução das terras aos seus donos. Isto significava que todas as terras arrendadas, nesse ano, eram devolvidas aos seus donos. No verso 13 lemos, como se diz, neste ano de jubileu, todos voltarão a ser donos do que é seu. Em cada século havia 2 anos de jubileu. Nessa ocasião, todas as propriedades voltavam ao seu dono. No texto bíblico, no verso 9, nós ainda lemos o seguinte: no dia 10 do 7º mês, dia de grande perdão, mandarás apregoar tocando trombeta por todo o país. Por que razão é que no ano de jubileu se deveria também apregoar o dia do perdão, o dia da expiação? Era porque nesse dia era o ponto alto das comemorações de toda esta estrutura sabática, de toda esta ideia de descanso, de toda esta ideia de ter uma boa comunhão com Deus. Como nós já vimos em textos que apontam no livro de Hebreus, vemos também que esta ideia de descanso, de repouso, tem a ver com a nossa relação com Deus. Não era simplesmente estar descansado, dormir o dia inteiro. Tem a ver com a nossa espiritualidade, o parar para pensarmos. E era interessante também que deveria ser feito um pregão em toda a nação, através de uma trombeta. Eu penso que não seria lógico pensarmos que era uma só pessoa com uma só trombeta fazendo ecoar por toda a nação, de norte a sul, este a oeste. Provavelmente não seria assim que isto funcionava. Provavelmente em todas as cidades haveria pessoas indicadas para fazer esse trabalho. E naquele dia, naquele momento, essa trombeta era tocada. Talvez poderia partir do tabernáculo ou do templo e assim chegaria a uma outra cidade e essa cidade então tocava de novo as trombetas e em todo o país era feito ouvir esse som. Era um som de alegria, era um som de perdão, era um som de reconciliação para o homem e para com Deus. O homem deveria se reconciliar nesse dia com Deus. O homem deveria considerar a sua vida e analisá-la, pô-la diante de Deus. O verso 10 continua a dizer: o ano seguinte, o 50º, deve considerá-lo um ano santo e proclamar a libertação para todos os habitantes do país. É a festa do jubileu. Todos voltarão a ser donos do que era seu e regressarão à sua família. O que é que acontecia então neste dia do jubileu, neste ano do jubileu? No fundo era as pessoas que tinham hipotecado as suas propriedades, ou alguns naquela época se vendiam como escravos também, ou vendiam alguns familiares como escravos. Ao fim deste tempo, essas pessoas tornavam-se livres. A escravatura ali no povo de Israel não tinha o sentido que veio a ter depois no século XV, XVI, XVII e por aí adiante. A escravatura aqui era quase uma atitude social, era uma forma de sobrevivência para as famílias. Não era uma escravatura em que o dono tinha todos os direitos sobre a pessoa, não, de forma alguma. Tanto que no ano de jubileu, essa pessoa deveria ser declarada livre de novo. Então, quer as propriedades, quer as próprias pessoas, quando chegava o ano de jubileu, eram devolvidas quer às suas famílias, quer as terras eram devolvidas aos seus próprios donos. Então era algo que deveria acontecer de 50 em 50 anos. E isto era algo que, de alguma forma, trazia um equilíbrio à nação de Israel. A ideia de que não se deve explorar os outros impregnava esta festa, este ano do jubileu. Quando olhamos para o Novo Testamento e vemos também esta ideia de que deveria ser proclamados dia de perdão, dia de grande festa. E no Novo Testamento nós encontramos também esta proclamação. Nós encontramos em Romanos capítulo 6, versos 17 e 18, que diz assim: mas graças a Deus que, outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados pelo pecado, fostes feitos servos de justiça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 19, nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
Ou seja, de alguma forma, quando nos entregamos nas mãos de Deus, para nós acontece o dia do jubileu, o ano do jubileu, o ano da libertação. De alguma maneira nos tornamos livres e éramos escravos do pecado e em Jesus Cristo nos tornamos livres. Diz o texto bíblico ainda: se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. O ano do jubileu representa exatamente o que Jesus Cristo fez por nós. É algo que só Jesus pode trazer. É Ele que pode, de facto, trazer libertação para si. Talvez libertação das suas angústias. Jesus Cristo quer trazer o ano do jubileu à sua vida neste momento. Talvez libertação de vícios. Talvez libertação de pecados que você não consegue se libertar. E Jesus Cristo propõe um ano de jubileu. Um ano de libertação para a sua vida. O livro de Romanos, no capítulo 6, verso 22, diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o capítulo 8, no verso 21, nos diz também ainda: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vemos como Jesus Cristo quer trazer sobre si e sobre mim um tempo de libertação. E foi exatamente por isso que Ele veio. Ele veio para proclamar libertação aos cativos, restaurar as vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável do Senhor é o ano de jubileu. É verdade que nós não somos a nação de Israel, não temos estas atitudes de 50 em 50 anos devolver tudo aquilo aos seus respectivos donos. Mas a nível espiritual, Deus quer promover um ano de jubileu, agora mesmo para a sua vida. É necessário que você lhe entregue a sua vida nas suas mãos. Reconheça quem você é, de forma a que Deus possa proclamar um ano de jubileu para si. O verso 25 do livro de Levítico que nós estamos a ler diz assim: se um dos teus compatriotas cair na miséria e tiver de vender uma das suas propriedades, um dos teus parentes mais próximos deve resgatar aquilo a que o parente vendeu. Se o teu compatriota cair em miséria e não conseguir satisfazer as suas obrigações para contigo, dá-lhe tu a mão e deixa-o viver contigo. O mesmo deves fazer para com o estrangeiro residente no país. Talvez você já experimentou na sua vida esse dia de jubileu, mas talvez tenha algum amigo ou familiar que ainda não experimentou. E de acordo com o texto que acabamos de ler, é sua responsabilidade levar este ano de jubileu àqueles que não o conhecem, àqueles que não experimentaram. Nós iremos no próximo programa continuar a olhar para este livro de Levítico. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.